Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso estudo do Evangelho. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, cidade do interior de São Paulo. É uma alegria estarmos aqui juntos, participando desse momento de aprendizado, de reflexão. E com muita alegria nos nossos corações, nós vamos saudando a todos os amigos que estão aqui conosco, Daniele, Nadir, Laudinauria, Silvina, Sueli. Muito bom estarmos juntos nas noites de terça-feira. Hoje é terça-feira, dia 25 de agosto de 2020. Todas as terças-feiras nós fazemos o nosso estudo do Evangelho, que serve também como uma preparação para a nossa reunião de irradiação e vibração, que virá logo a seguir. Boa noite, Willy. Sueli, consegui. Muita dificuldade, depois de meses, quase 6 meses, nesse isolamento. Vamos abrir aqui da página a mensagem do dia, pelo Espírito Sheila e o médium Cleiton Levi. Obrigada, Celia. Obrigada, Laudinauria. Obrigada. Obrigada. Aqui a mensagem, eu abri a mensagem 24. Pensar e querer. O homem foi capaz de desenvolver sofisticados radares para detectar presenças estranhas a longa distância, mas ainda não conseguiu estabelecer um sistema de vigilância em torno da própria mente. Todo pensamento estabelece uma sintonia. Pensando, a criatura interage sobre seus semelhantes, estabelecendo ligações conforme o campo mental que a envolve. Se a situação é gerada por pensamentos infelizes, estabelece-se as presenças indesejáveis, oriundas do plano extrafísico, consolidando assim o início de processos obsessivos que poderão aprisionar a pessoa em dolorosos processos de subjugação. Entretanto, cabe ressaltar que entre a abordagem do pensamento infeliz e a sua aceitação em nosso campo mental, há uma distância a ser percorrida. No mundo, pensamentos infelizes nos ocorrem a todos. Cabe-nos, porém, a devida vigilância para rebatê-los com o escudo do bom senso, a fim de que nossa vida interior se desenvolva em bases de equilíbrio desejável. E a benfeitora Sheila encerra com uma orientação. Pensa com amor, e a luz do teu pensamento te iluminará por dentro. Pensa com amor, e a luz do teu pensamento te iluminará por dentro. E agradecendo a Deus, a Jesus e a cada benfeitor amigo que cuida, que vela pela nossa casa espírita, com gratidão em nossos corações, nós vamos dando início a esse estudo do Evangelho. Sê conosco, Senhor, agora e sempre. Muito obrigado. Queridos amigos, aproveitando, mandando um abraço também para Elizabeth. Seja bem-vinda, Elizabeth, todos que aqui se encontram conosco, os amigos dos 2 planos da vida. Nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, e começamos a semana passada no capítulo 4. Começamos o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Capítulo 4 de O Evangelho segundo o Espiritismo.
ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Rapidamente nós vamos recordar o início do capítulo para aqueles que estão chegando e mesmo quem estava conosco a semana passada, recordar. Eu não vou comentar, vou somente ler até o ponto que nós paramos a semana passada para poder dar continuidade. No Evangelho de Mateus e no Evangelho de Marcos, Jesus vem nos trazendo essa mensagem. E vem sendo assim um relato, tanto de Mateus quanto de Marcos, dizendo o seguinte: Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou assim a seus discípulos: que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? Eles lhes responderam: dizem uns que és João Batista, outros que Elias, outro que Jeremias, ou algum dos profetas. Perguntou-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Replicou-lhe Jesus: bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. E continuando, em Marcos agora e em Lucas, é o item 2 do capítulo 4, vem narrando o seguinte: nesse ínterim, Herodes, o tetrarca, ouvira falar de tudo o que fazia Jesus, e seu espírito se achava em suspenso, porque uns diziam que João Batista ressuscitara dentre os mortos, outros que aparecera Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitara. Disse então Herodes: mandei cortar a cabeça a João Batista. Quem é então esse de quem ouço dizer tão grandes coisas? E ardia por vê-lo. E o item 3. Após a transfiguração. Seus discípulos, então, o interrogaram desta forma. Os discípulos interrogam a Jesus. Está no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Marcos. Eles perguntam a Jesus o seguinte: por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? Jesus lhes respondeu: é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o conheceram e o trataram como lhes aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falara. Nós, a semana passada, lemos e comentamos um pouco até essa parte. Lemos o capítulo 4, item 1, 2 e 3. Mas nós vamos trazer essa noite, para a nossa compreensão um pouco melhor, um texto de um companheiro chamado Astolfo de Oliveira Filho, quando ele vem comentando com relação ao Filho de Deus, ao Filho do Homem. Jesus tinha hora que ele se intitulava Filho de Deus, ora se designava Filho do Homem. Vocês já pararam para refletir, quem nos acompanha, será que já perceberam essa distinção? Ora ele diz, sou Filho de Deus, ora diz, sou Filho do Homem. O que significam esses títulos? De uma maneira, nós já podemos pensar. Fica bem claro, quando ele diz que sou Filho de Deus, que ele não poderia ser Deus, como alguns irmãos de outros credos religiosos dizem, Jesus é Deus. Ele mesmo, em vários momentos, ele dizia, Filho de Deus, eu sou Filho de Deus. E em outros momentos, ele dizia, sou Filho do Homem. Mas o que significam esses títulos? E o Astolfo, ele vem nesse texto abordando sobre essas passagens e vem nos relatando, nos explicando
que podemos encontrar no livro Obras Póstumas, de Allan Kardec, que sabemos que é um livro que foi publicado após o desencarne de Allan Kardec. Os amigos recolheram aqueles textos ainda não publicados e fizeram essa publicação. E ali, Allan Kardec ele fala, o título de Filho de Deus, longe de implicar igualdade, é em verdade indício de uma submissão. Ora, se Jesus fosse Deus, ele não ia dizer, eu sou filho de Deus. Por outro lado, quando ele se auto-intitula Filho de Deus, não quer dizer que ele é igual a Deus, que ele estivesse no mesmo nível que Deus. Não. Ele vem dizendo, demonstrando o quê? Uma submissão diante do Pai. Jesus, ele é Filho de Deus, como todas as criaturas o somos. Nós também somos filhos de Deus. Nós fomos criados por ele. Kardec pergunta, em O Livro dos Espíritos, como que nós fomos criados, espíritos, e os benfeitores dizem, todos fomos criados da mesma forma, simples e ignorante, simples e sem conhecimento. Quando Jesus chama Deus também de Pai, nós também aprendemos. Deus é o Criador, é o nosso Pai. Ele se coloca ali de uma forma submissa, de uma forma humilde, Filho de Deus, como todos nós também o somos. Só que Jesus está num nível evolutivo bilhões de anos à frente de nós. Quando o planeta Terra iniciou a sua formação, Jesus já era um espírito puro. Então, ele está muito adiante, mas da mesma forma que ele foi criado, nós também fomos, porque Deus não criou ninguém de forma privilegiada. Ali está bem claro em O Livro dos Espíritos. Todos os espíritos foram criados, simples e ignorantes. Logicamente que Jesus foi criado muito antes de nós, fez um caminhar já evolutivo. Daqui a 5 bilhões de anos nós estaremos chegando provavelmente ao mesmo nível que ele, logicamente dependendo do nosso empenho. É um empenho pessoal, é uma caminhada individual, uma caminhada solitária. Agora, e a expressão Filho bem-amado de Deus, que aparece no Evangelho, deriva do fato de que, tendo Jesus chegado à perfeição, que o aproxima de Deus, possui ele toda a confiança e todo o afeto por parte de Deus, por parte do Pai. Tem aquela passagem quando Jesus ele está sendo ali batizado por João Batista, passando pelas águas, e os céus se abrem, eles dizem, os céus se abrem, e aquela voz ecoa, é um fenômeno de voz direta, porque aquela voz foi ouvida, e dizendo assim, eis o meu filho amado, a quem muito me comprazo. É lindo, imagina aquela voz ecoando, de todos ouvirem, eis o meu filho amado, a quem muito me comprazo. Filho bem amado de Deus. Aparece no Evangelho. E por que esse filho bem amado? Não quer dizer que Deus o ame mais do que a nós, mas ele já tem um contato muito mais íntimo, muito mais próximo. Agora, aí a expressão filho do homem, porque Jesus fala no início, que nós lemos, filho do homem. O que dizem? Quem é o filho do homem? O que dizem a respeito do filho do homem? Essa expressão filho do homem, que Jesus utilizou em inúmeras vezes, inúmeras oportunidades no Evangelho, está lá, filho do homem. Tem outro significado, e para compreendê-lo é necessário remontar à Bíblia, em que ele aparece, essa expressão filho do homem, aparece no Antigo Testamento, no livro de Ezequiel. Por isso que nós sempre colocamos a importância de nós espíritas lermos a Bíblia, o Antigo, o Novo Testamento, porque o Antigo Testamento foi a primeira revelação.
O Novo Testamento é a segunda revelação. E o Espiritismo é a terceira revelação. Por isso a importância desse encadeamento, porque seria a mesma coisa de nós, alunos, entrarmos na escola, vamos dizer assim, lá na quinta série, sem termos estudado as séries anteriores. Ficaríamos um pouco perdidos, por mais inteligente que nós fôssemos, mas nós teríamos dificuldades, porque coisas que ali seriam colocadas, nós não teríamos aquela base, o alicerce. Isso é muito necessário. Então, no livro de Ezequiel, está registrado no capítulo 2, nos versículos 1 a 3 de Ezequiel, vem dizendo o seguinte: tal foi a glória, ou melhor, tomando aqui um pouquinho de água. Tal foi a imagem da glória do Senhor que me foi apresentada. Tal foi a imagem da glória do Senhor que me foi apresentada. Tendo, pois, visto essas coisas, lancei meu rosto por terra. Ezequiel vem relatando o que aconteceu. Ele viu aquela imagem, aquela presença espiritual, e ele se joga ao chão, lança o rosto ao chão, lança o rosto por terra. Aquela, assim, um impacto tão grande e aquela demonstração de humildade, de submissão. E ouvi, isso Ezequiel falando, e ouvi uma voz que me falava e disse: Filho do homem, tende-vos sobre os vossos pés, e eu falarei convosco. Aquela voz, uma voz espiritual, fala para Ezequiel, o profeta Ezequiel, se refere a ele: Filho do homem, tende-vos sobre os vossos pés, e eu falarei convosco. Aquela voz, que para Ezequiel era Deus, ela diz: olha, eu vou me comunicar agora com você. E o Espírito, tendo-me falado da sorte, entrou em mim e me firmou sobre os meus pés. E eu ouvi que me falava e me dizia. Olha que coisa interessante. No Antigo Testamento, Ezequiel já diz, o Espírito, ali ele está relatando um fenômeno mediúnico, ele como médium, porque o profeta é um médium, é um intermediário, ele sentiu a presença do Espírito, o Espírito se apossa dele, o firma sobre os pés dele e ele escuta o Espírito dizendo para ele: Filho do homem, o Espírito se comunica com ele agora, ele mediunizado. Eu vos envio aos filhos de Israel para um povo apóstata que se retirou de mim. Violaram até este dia, eles e seus pais, a aliança que fiz com eles. Porque no Antigo Testamento tem várias passagens de uma forma ali simbólica, mas que Deus fez acordos com o povo de Israel, com Abraão e depois com Moisés. E essas alianças que haviam sido realizadas com Deus e o povo hebreu, eles haviam descumprido, eles não estavam seguindo o que Deus havia acordado com eles. Então ele chama Ezequiel e diz: Filho do homem, eu vos envio aos filhos de Israel, para um povo apóstata que se retirou de mim. Aquele povo rebelde que não estava cumprindo o combinado, o acordado com Deus. Violaram até este dia, ele e seus pais, a aliança que fiz com eles. A mesma qualificação de filho do homem aparece outras vezes em Ezequiel. E parece evidente que significa o quê? O que nasceu do homem, por oposição àquilo que está fora da humanidade. Quando aquele espírito, representante de Deus, se aproxima, mediuniza Ezequiel, se comunica com Ezequiel, chama Ezequiel de filho do homem, ali está
analisando, demonstrando o quê? Que ele está se referindo a Ezequiel como sendo aquele que nasceu do homem, aquele que faz parte da humanidade, filho do homem. Somos todos nós nascemos do homem. O corpo, o espírito é criação divina, mas o corpo é carne, o corpo é matéria. Quando o Senhor designou Ezequiel sob esse nome, para lembrar-lhe que, apesar do dom da profecia que lhe fora concedido, Ezequiel era médium, ele tinha o dom da profecia. Tem vários tipos de mediunidade. O médium, ou melhor, o profeta, é aquele denominado profeta porque ele tem o dom da profecia, ele consegue antever fatos que ainda vão acontecer. Quando o Senhor Deus, chama Ezequiel sob esse nome, filho do homem, ele quer o quê? Lembrar. Você tem o dom da profecia, que lhe foi concedido, mas que ele pertencia. Ezequiel pertencia à humanidade. Ele não era superior a ninguém. Ele não devia considerar-se excepcional a ninguém, dotado de uma natureza excepcional. Não. Os médios, em geral, ao contrário, são pessoas muito comprometidas, espíritos muito endividados, não todos, mas muitos, a grande maioria, que vêm com a mediunidade com o objetivo de trabalhar para poder redimir as suas próprias faltas. E dessa mesma forma, quando Jesus se diz filho do homem, ele quer mostrar o quê? Que ele também pertence à humanidade. Ele não é melhor, não é superior a ninguém. Por isso, essa distinção entre filho do homem, filho de Deus. Filho de Deus, todos somos. Filho do homem, também porque a carne provém da carne. Nós vamos parar por aqui, vamos continuar a semana que vem refletindo sobre esse texto tão belo, tão profundo do Evangelho, do Novo Testamento, que se encontra no capítulo 4, e convidamos a todos que encontram-se em tratamento para agora manter-se em sintonia, colocar em sua garrafinha de água, de preferência 2 litros de água, não precisa ser uma garrafa só, pode ser 2, 3 garrafas, um vasilhame que dê para tomar durante a semana, de preferência 5 vezes ao dia, sempre em gratidão, sempre em prece, de manhã em jejum, 3 vezes durante o dia e à noite antes de dormir. Essa água é um complemento muito importante para o tratamento que virá agora de 8h30 às 9h30 da noite. Estão todos, então, convidados a participar, aproveitando, mandando um abraço também para Laudinária, para o Vicente, para o Pedro, para o Geraldo, para a Marli, para a Alice dizendo saudades do presencial, Alice? Mas por isso que a gente está fazendo 2 lives diárias, porque assim... obrigada, Regina. Porque assim a gente se vê 2 vezes por dia. Convidamos vocês, amanhã às 10 da manhã, o nosso Café com o Evangelho está imperdível. O nosso convidado dessa semana é maravilhoso. E amanhã, quarta-feira, 20 horas, nós temos o nosso curso de Espiritismo e, ao final, à distância, o passe magnético espiritual, a magnetização das águas, das medicações. Então, estão todos convidados. Quem ainda não conhece os nossos canais, entrem lá no canal do YouTube, no canal do Telegram. O canal do YouTube é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec aqui de Olambra, e o canal do Telegram é o SEAC Olambra. Juntos podemos muito. Vamos criar essa grande
corrente do bem, do amor, da fraternidade. Mandando um abraço também para a Vanessa, para a Luísa Canela, que Jesus abençoe o seu lar sempre. Com gratidão nos nossos corações, vocês que estão aí para dar continuidade ao tratamento espiritual, mantenham-se em sintonia, e aqueles que estiverem em condições, vamos criar uma grande rede agora para poder doar os nossos melhores pensamentos e sentimentos e os benfeitores amigos, se utilizando do nosso magnetismo, das nossas vibrações, acolher a tantos irmãos que neste momento necessitam. Daqui a um minutinho estaremos iniciando com os trabalhadores da nossa casa a reunião de irradiação e vibração à distância, de 8h30 às 9h30 da noite. Paz a todos.